Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Para o Barcelona de Guayaquil, que vale vaga na fase de grupos da Libertadores. A situação está bem complicada, tem que reverter essa vantagem aí de 3 gols de diferença, mas o Timão vai para essa partida e conta com o apoio da Fiel. Tem algumas dúvidas e a gente vai chamar o Samir Carvalho para contar pra gente. Samir, seja bem-vindo. Você que é do cafezinho, eu já fiz uma bagunça aqui, já derramei café, espero que o seu esteja em dia aí. Em homenagem ao Samir. Danilo é mais comportado, ó, lá no cafezinho. Nem acredito dele. Que estou aqui no estúdio vendo o Samir no telão, sempre vendo de casa. Olha que orgulho, que honra. Olha que chique, ele ainda tem uma xícara. Olha a chiqueza dessa xícara preta, que bonita. Fala, gente! Samir, me conta uma coisa, me conta as novidades do Timão. Quero saber se Yuri Alberto, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, se ele vai para esse jogo. Como é que tá o Garro também, que tá com toda essa dor aí no joelho. Me conta aí as novidades do Timão. Seja bem-vindo. Fala, gente. Fala, Luísa, Danilo, PVC, a quem nos acompanha de primeira. E em relação ao café, fica tranquila, viu, Luísa? Só derruba quem toma, né? Igual pênalti, só erra quem bate. Então não tem só problema. Bate quem erra, né? Em relação ao Corinthians, o Corinthians tem dúvidas, né? Mas eu acredito que os dois vão para o jogo, né? Tanto o Garro como também o Yuri Alberto. O Garro, o problema dele, eu já trouxe essa informação aqui, isso é uma coisa que a gente vai ter que guardar, colocar na cabeça e entender. O Garro, ele tem uma lesão crônica no joelho. Então, durante a temporada, esse tipo de noticiário, né, que a gente está trazendo hoje, o Garro tem dores, vai ter que ir para o sacrifício, nós vamos ter que acompanhar isso durante a temporada. Em alguns momentos vai doer mais, vai doer menos. Então, o Garro tem um problema crônico, né, que é uma lesão no joelho. A Lívia, né, trouxe aí que no último domingo ele precisou, né, de infiltração, né, para jogar, né? O joelho teve um inchaço e tudo isso, né, por conta dessa lesão que ele tem no joelho, que é uma lesão crônica. No ano passado, isso foi escondido, na verdade, porque o Corinthians só revelou essa lesão e que o Garro sofria com isso no início do ano em uma nota oficial, até para amenizar aquela questão que teve do acidente, né, para deixar claro que ele não estava jogando no início da temporada, não pelo acidente, mas sim pela lesão, e o Corinthians achou melhor tratar antes da temporada começar. Aliás, a temporada já havia começado, mas o Corinthians achou melhor tratar no início do ano no Paulista, nas primeiras rodadas, para ter o Garro aí mais 100% possível, né? Porque vai ter esse problema. Então, a questão do Garro, Luísa, essa. É uma lesão crônica que tem hora que vai doer, tem hora que não vai doer mais, vai doer menos, vai precisar tomar uma infiltração, vai fazer gelo, aquela coisa toda. Na questão do Yuri Alberto, aí foi aquela pancada do Zé Ivaldo, né, que acertou o tornozelo esquerdo do jogador, sofreu um trauma, não foi diagnosticada nenhuma lesão, mas ele já teve que se apresentar ontem, diferente, né, de todos os titulares, para iniciar o tratamento, com gelo, com os fisioterapeutas, e hoje também. Então ele fica de fora, né, deve ficar de fora do treino coletivo, do treino tático para confirmar o time. Mas se tratando de Yuri e Garro, os dois devem estar em campo, né? A moda é criticar o Neymar. Se fosse o Neymar, eu não sei. Mas os dois eu acho que vão estar em campo, Luísa. Yuri teve um desconforto e não foi para Sapucaí. Não foi para Sapucaí. Nenhum dos dois foi para Sapucaí. E aí, como é que administra isso, hein? Tem um jogo amanhã importante, mas um jogo que é difícil conseguir essa classificação. Será que dosa pensando na final ou tenta ao máximo amanhã e também na final? Libertadores é Libertadores. Como é que administra isso? Eu não acredito na classificação na Libertadores. Mas eu não posso... Se eu fosse o técnico do Corinthians, eu não poderia manifestar isso. Eu acho que se o Garro tem uma lesão crônica, se o Yuri tomou uma pancada, pancada e não tem lesão, vai com dor, ele joga amanhã e joga domingo. Se o Garro tem uma lesão crônica e ele joga amanhã e corre o risco de não jogar domingo, o Garro não joga amanhã. Então, nesse momento, prioriza a final do Campeonato Paulista em relação à Libertadores pelo contexto. Não é que você priorize, mas é o sentido de... Eu preciso ganhar o Barcelona de 4-0.
Se tiver Romero, Memphis e Yuri, eu posso ganhar. É tão mais improvável ganhar de 4-0 do que ganhar com o Garro? Não, mas é provável que o Garro jogue amanhã, não ganhe de 4-0, não ganhe de 3-0 e não leve para os pênaltis e que ele não jogue domingo. Então, eu vou tentar ganhar de 4-0 sem o Garro. Porque ele tem uma lesão crônica, é o que o Samir está dizendo. Então, eu não posso arriscar o Garro na final contra o Palmeiras se eu vou correr o risco de perder a classificação contra o Barcelona e perder o Garro para domingo. Eu jogo, se o Yuri Alberto tem uma pancada, que foi uma pancada, Sim. Né? Tá dolorido, local, tudo mais, mas é uma pancada. Não tem lesão de tornozelo. O Yuri joga e o Garro não joga e jogam os dois domingo. Eu acho que tem que ir pro limite máximo dos dois. O Yuri Alberto, aparentemente, pancada, realmente você dá uma tratada e consegue jogar. O Garro, você faz a avaliação e hoje em dia os médicos, departamento médico, tudo isso, eles conseguem fazer uma avaliação, olhar o nível que está ali do incômodo, do problema, do tal do secar, enfim, fazer todos os exames e falar, olha, ele está a ponto de estourar. E aí eu não penso nem só na final do Paulista, porque às vezes você coloca o Garro... Você quer mais muscular, né? Do que o joelho. Não, sim, mas é que quando você faz os exames, assim, eles conseguem ter uma noção do quanto está inflamado, da cor que sai no exame, da ressonância magnética. Eles têm esse tipo de avaliação. Se eles olham ali e falam assim, olha, é uma coisa crônica, ele consegue jogar, e aí vai no limite do jogador, o jogador tem que avisar. Em 30 minutos começa a doer, incomodar. Eu colocaria no máximo que der, mas nem pensando só no domingo, na final do Paulista, pensando na temporada, porque se de repente agrava o problema e o Galo tem que ficar 2 meses fora, para mim é tragédia pro Corinthians, porque o Coronado, que seria o substituto, para mim não engraxa chuteira do Garro, sinceramente. Para mim o Garro é muito mais jogador do que o Coronado. E o Garro já estava sofrendo com isso desde o ano passado, pois né? Tanto que nessa temporada ele estreia só em fevereiro. Então é algo que já vem acompanhando o jogador e até por isso requer uma cautela, um cuidado ainda maior. Dá, sinceramente não dá. Se não for um negócio muito grave, não dá para você olhar para o jogo e tirar o Garro e comunicar para a torcida, estou tirando porque a gente não vai... Eu entendi totalmente o raciocínio do PVC. Eu acho que faz parte a gente aqui desse lado analisar, mas o Ramon Dias não pode adotar essa postura, tem que acreditar até o final, mesmo que seja muito difícil, ainda que seja 3-0 para levar para os pênaltis, o Corinthians tem que tentar o máximo. Se tentar 45 minutos o Galo falar, putz, meu joelho não aguenta mais, beleza, tira, mas não começar pensando na final do Paulista, para mim não faz sentido. Ô Samir, qual tem sido o pensamento da diretoria, né? Já dá para jogar a toalha nesse jogo ou jamais pensar assim? 3-0 dá para fazer, levar para os pênaltis, você vai ter o apoio da torcida. Qual que é o pensamento interno? É claro que não dá para falar isso publicamente, né? Não dá para jogar a toalha num jogo de Libertadores, independentemente do placar, mas como que isso está sendo tratado? E uma mudança ele já vai ter que fazer, né? O Andileri não foi inscrito a tempo, então não está nessa partida. Um jogador que, inclusive, que chegou agora, mas que já tem sido importante, né? Talvez, Samir, os dois melhores em campo no domingo, né? O Garro e o Andileri. O Andileri, concordo totalmente, né? Participa da jogada do gol, defensivamente muito seguro. O Garro, eu acho que ele fez um primeiro tempo bem sumido, talvez até pelas dores, não sei. Estava bem escondido e depois ele decide o jogo. É claro que cresce, né, na partida. Eu gostei muito do José Martínez e do Andileri. E o Ranieri, que eu critico bastante, também fez um bom jogo, né? A gente tem sempre que ser honesto. Eu não sou muito fã do Ranieri, mas ele fez um bom jogo. Acho que o Ramon acertou em deixar o meio campo ali mais marcador, né, contra o Santos. Em relação ao Andileri, deve jogar o Bidu, né, Luísa? Porque hoje está na frente ali do Hugo. Palácios realmente perdeu espaço. E na questão da diretoria que você perguntou, é claro que eles não jogam a toalha, né? Acreditam em que realmente o Corinthians, né, possa conseguir, né? O Corinthians é isso. O PVC está aí para falar, né? Historicamente, eu não sei quantas o PVC vai lembrar. Eu lembro do Cianorte, que eu estava no Pacaembu naquele jogo, reverteu. É claro que não dá para comparar muito, né, os times, o Avenida, por exemplo, dá para comparar com o Barcelona. Eu falei que o Barcelona é um time chato, e é chato. E tem um problema também, né? O Corinthians sempre toma gols. Então, acho que o Corinthians não tem que ir em campo pensando em marcar 3. É melhor entrar pensando já em marcar uns 4, porque vai tomar 4 ou 5.
porque o Corinthians sempre sofre gols nessa linha defensiva do Ramon. Mas jogar a toalha ninguém jogou no clube, viu, Luísa? Todos acreditando aí no milagre, né? Podemos dizer assim, né? Algumas pessoas até usaram essa expressão para mim, à espera de um milagre na quarta-feira, né? Pessoas lá de dentro. A última foi o Cianorte. Foi 2005, fez 3-0 no Cianorte. O Cianorte era dirigido pelo Caio Júnior. Tem uma muito marcante, mas que não tinha perdido de 3-0. Tinha que fazer 3 gols de diferença porque o Flamengo tinha a vantagem. Que é 84, o time da democracia corintiana, finalzinho do período do Sócrates no Corinthians. Bom, isso faz 41 anos, né? E é um jogo muito marcante por causa da história do placar eletrônico, dos horários da ponte aérea. O Corinthians perdeu 2-0 do Maracanã e tinha que fazer 3-0 no Morumbi. E aí o Corinthians ganhou de 4-1 do Flamengo, sem Zico, porque estava na Udinese, no Maracanã. E aí no final do jogo aconteceu uma coisa que não é para acontecer, foi proibido de acontecer, mas tem acontecido muito com placar eletrônico, com locutores de estádio, inclusive no Allianz Parque, que é você botar, na época colocou no placar eletrônico, atenção torcedores rubro-negros, próximos horários da ponte aérea, 18h30, 19h10, 19h40, 20h10, 20h40, que era para sacanear os rubro-negros que estavam perdendo de 4-1. E imediatamente a CBF proibiu que isso acontecesse naquela época. Não podia acontecer mais. É difícil, mas eu acho que é possível, viu? No sofrimento ali, faz um gol no primeiro tempo, aí no segundo a torcida começa a incentivar, eu acho que é possível. Quão difícil é, hein, Danilo? Possível. Impossível nada é, né? Mas eu não acredito na virada, especialmente porque eu achei o time do Barcelona um time com valores individuais, coroso e tudo mais. Organizado, né? Organizadinho e assim, né? A gente tem que partir do princípio que vai acontecer o quê? O Corinthians vai ter que se jogar para o ataque. O Barcelona tem 2 caras, um de cada lado, numa velocidade. O Corinthians, como disse o Samir, toma gol todos os jogos. Então eu vejo com uma dificuldade assim, muito grande, especialmente pela qualidade que o Barcelona mostrou. Não acho que vai ser vitória fácil do Barcelona aqui, nem nada, mas eu não consigo ver o Corinthians jogando um futebol suficiente para fazer 4-0 no Barcelona, nem 3-0 para levar para os pênaltis. E aí a gente vai ter que começar a pensar aqui, se o Barcelona fizer um golzinho, o Corinthians tem que fazer 5. E é um estilo de jogo que pode até beneficiar o Barcelona, que tem essas transições ofensivas rápidas, tem né? o Oyola, tem o Corozo, e eu gostei do Aguerrigo, eu sempre confundo o nome do zagueiro, o zagueirão Xerife, gostei também do zagueiro do Barcelona. Eu achei que o Barcelona tem valores individuais muito legais. E pensando já no derby, porque a gente vai passar a semana toda falando disso, né? Já dá para projetar um pouco esse derby? A final do Campeonato Paulista, vai ter Corinthians e Palmeiras, vai ter Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo no Allianz Parque, e o segundo na Neoquímica Arena, porque o Corinthians foi o melhor mandante aí do campeonato todo, então decide em casa. Samir, a diretoria já está pensando nesse derby, como é que está o planejamento para isso? Não, o planejamento, claro, primeiro o foco total, Barcelona, o Corinthians precisa, né? Seria maravilhoso para o Corinthians essa virada, precisa aí vencer por 3-0 no mínimo, né? Para levar para os pênaltis. Não é garantia, né? O Hugo Souza defende bom pegador de pênaltis, mas o Dida, por exemplo, era um grande pegador de pênaltis e não pegou nenhum naqueles pênaltis contra o Palmeiras que o Marcos defendeu do Marcelinho indo lá atrás, né? Enfim, não dá para ficar garantindo. Eu quero dizer o seguinte, não dá para ficar garantindo no Hugo, né? É melhor o Corinthians tentar o resultado em campo. É claro que é difícil por tudo que a gente já falou. E domingo, aí terminou Barcelona, é pensar no domingo, né? Torcer para ninguém se lesionar, para que o Corinthians vá mais inteiro possível, né? Enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Lembrando que a questão do Garro, por exemplo, de administrar o Garro, é que você não tem o Coronado que está lesionado. Então, o Ramon, quando não tem o Coronado, ele vai ter que mudar o esquema. Ele põe o Romero, aí joga no 4-3-3, é obrigado meio que mudar o esquema, porque ele tentou já no Campeonato Paulista um substituto para o Garro que não seja o Coronado e não deu certo nenhum. Ele tentou o Memphis na função, ele tentou o Romero na função e ele tentou o Memphis na função. Então ele viu que não deu certo. E aí ele nos últimos jogos ele priorizou mudar o esquema. Aí realmente jogando com o Romero de um lado, o Memphis do outro e o Yuri de centroavante. Então acho que o Garro, né, como o Danilo falou que tem que estar nos 2 jogos,
eu acho que vai ser isso mesmo. Acho que o Galo deve estar em campo nesta quarta-feira, né, até por todo o cenário aí da partida, e no domingo, por ser a final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Galo já jogou muitas vezes assim, né, no sacrifício, com infiltração. Claro que isso não era revelado. Até hoje eles não confirmam publicamente, confirmaram a lesão no início do ano. Mas vai ter que ir para o sacrifício mais uma vez o Rodrigo Garro, até porque o Coronado não está à disposição, viu, Luísa? Beleza, Samir. Vamos acompanhando então, ver quem que o Ramon Dias vai ter de melhor aí para essas duas partidas decisivas, importantes para o Corinthians. Dá tempo de só falar um negocinho, Samir? Sim. Porque no jogo da fase de grupos, o Corinthians conseguiu segurar um pouco mais o Palmeiras quando mudou o esquema. Só que aí foi para o Equador jogar com o mesmo esquema e tomou um baile. E você acha que você já consegue prever o que vai ser o esquema do Corinthians para pegar o Palmeiras, especialmente no Allianz Parque, Samir? A informação que eu recebi, Danilo, no jogo lá do Equador, aquela linha de 3 sequer treinou, viu? A formação, nunca tinha jogado, né? Nunca tinha tido essa formação. Até porque o Tchoca voltou esse ano para o Corinthians, estava emprestado, né, ao Ceará. Então, assim, eu duvido que ele volte com linha de 5. Né? Primeiro que ele testa uma formação que eu apurei, que ele não treinou, não fez um coletivo tático com o Torres, o Gustavo Henrique na sobra e o Tchoca, né? Ele faz a linha de 5, porque o Corinthians jogou mais na linha de 5, né? Então acho muito difícil ele voltar com a linha de 3, a não ser que ele retorne com o André Ramalho de titular, que é um zagueiro mais técnico, tem tido as suas dificuldades para jogar numa linha de 4, mas é um jogador que tem qualidade para jogar numa linha de 5. Aí sim, mas eu acho que ele vai priorizar os jogadores mais experientes, até pelo momento, né? Clássico contra o Palmeiras, final, o jogo contra o Barcelona é decisivo. Foi a estratégia dele contra o Santos. O departamento médico do Corinthians até merece os elogios por isso. Os jogadores voltaram antes do previsto, né? Tanto o Martins como o Ranieri. O Corinthians trabalhou para ter os dois em campo, porque entendia que precisava de experiência. Por tudo que aconteceu no vestiário, não houve vias de fato, mas foi um vestiário quente, a eliminação, a pressão, tudo que ocorreu, o Ramon queria um time mais experiente contra o Santos. Então, acho que ele vai priorizar esse 4-4-2 losango, exatamente com o Ranieri, Martins, Carrillo e o Garro, vai ter o Andileri no clássico do Palmeiras na lateral esquerda. Então acho que ele vai priorizar esse time mais experiente também contra o Palmeiras na final.